Exercício número 2 aqui com o professor Adriano. Faça um programa que peça um valor e mostre na tela se o valor é positivo ou negativo. Bom, bem tranquilo esse exercício, não é? Se o número for maior do que zero, ele é um valor positivo. Se ele for menor que zero, ele é um valor negativo. Quantos exemplos, quantos tipos de software a gente pode construir aprendendo essa estrutura de decisão? Imaginem que vocês estão construindo um site para uma cervejaria, por exemplo. Um site de uma cervejaria, vocês podem pesquisar no Google e fazer o teste. A primeira coisa que ele pede para você lá é para você clicar se você é maior ou não de idade, se você tem mais que 18 anos ou menos que 18 anos. É um teste similar a esse daqui. Então, se você clicar lá que você não tem 18 anos, ele não pode mostrar o conteúdo de uma cervejaria, ele tem que te mostrar algum outro conteúdo. Se você tem mais de 18 anos, ele pode te mostrar o conteúdo normal que ele pensou para uma cervejaria. Então, existem vários softwares que a gente pode desenvolver utilizando obrigatoriamente estruturas de decisão para definir qual o conteúdo ou qual o cálculo que a gente quer realizar. Então, nesse caso aqui, a gente vai ler um número e vai falar se esse número é positivo ou negativo. Vamos ler um valor que seja valor real. Então, vamos criar uma variável. A variável vai se chamar valor. Essa variável valor vai ler um valor real, ou seja, um valor float no Python. Esse valor vai vir de uma caixinha de texto, ou seja, um input. Deixa eu clicar aqui fora, porque o editor colocou ali uma mensagem ali falando para que serve, né, essa instrução e ficou atrapalhando a gente visualizar. Ó, se você colocar o mouse aqui em cima do input, você clicar e passar o mouse, ele vai carregar para que serve essa função input na documentação do Python. Né? Ele vai falar ó, que é para ler strings, né, o formato de uso dela é colocando as aspas, né, e todas as definições aqui que foram documentadas para essa função, ou seja, para essa instrução que se chama input. Certo? Então, sempre que vocês tiverem dúvida de alguma instrução, de alguma função definida em Python, você pode clicar nela, ó, colocar o mouse em cima, que o Google Colab vai buscar na documentação para que serve, que serve essa instrução e você vai conseguir ler aqui e entender como utilizar essa função, essa instrução. Por enquanto, essas instruções são muito simples, né? A gente não está precisando ler a documentação ainda. Então vamos ler um valor float, esse valor vai vir de um input, e nesse input eu vou colocar uma mensagem para que o usuário saiba o que ele tem que fazer. No caso, o usuário vai ter que digitar um valor. Digite um valor numérico. Coloquei tudo em caixa alta, eu estava com o caps lock apertado. Vamos dar um Enter. E agora vamos fazer o nosso teste. Certo? Qual é o teste que a gente quer fazer? Se lembram que em Python é muito tranquilo porque basta traduzir. Né? Se, ou seja, if valor for maior do que zero, dois pontos. E aqui lembrando que essa parte de código que pertence a essa instrução if, que é para ser executada se isso daqui for verdadeiro, ele tem que ficar identado, ou seja, ele tem que ficar recuado à direita, como se a gente tivesse um parágrafo aqui. Aqui a gente tem mais ou menos 4 espaços, né? Os editores eles consideram quando a gente aperta a tecla Tab, colocar 4 espaços. Nesse caso aqui está só com 2 espaços o nosso tab, ó. Então se eu der um enter aqui, ó, agora que eu percebi, ó, 1, 2, né? Se eu der dar um enter e apagar aqui, ó, dá 1, 2, né? Ficou só com 2 espaços. O padrão é 4 ou 2, vocês podem decidir, desde que fique identado que você utilize isso como padrão. Ou seja, na próxima instrução você não poderia colocar 3, né? Tem que ser sempre 2 ou sempre 4, vocês que decidem, tá bom? Nesse caso aqui, o editor do Google Colab, quando eu aperto o Tab, eu dou um Enter, ou se eu coloco lá no início e aperto o Tab, ele coloca 2 espaços. Então vamos utilizar os 2 espaços. Se o valor for maior, print o número, o valor, vou colocar aqui, o valor é positivo. Vamos testar? Clicando aqui no símbolo do play.
Ele vai pedir aqui pra gente, ó, vai falar que eu digitei errado, né? Divide. Vamos colocar um valor aqui, o 5. Se eu der um Enter, ele vai falar que o valor é positivo. Bom, vamos lá corrigir. Em vez de divide, é digite, que tudo ao vivaço, né, pessoal? O que eu vou digitando aqui, vocês vão vendo aqui na tela. Isso eu considero que é muito bom para vocês aprenderem, né? Porque vocês vão passar por essas coisas também como programadores, né? Vocês não vão criar um software e digitar tudo certo, né? Vai acontecer algum momento que vocês vão apertar alguma tecla sem querer, vai acontecer um erro e vocês estão vendo o que acontece quando alguém digita errado. Então o valor é positivo. Vamos testar mais uma vez? E agora eu vou informar o valor menos 5. Se eu informar o valor menos 5, ele não faz nada. Por quê? Porque essa instrução está dentro do if. Ó. Tá vendo que tem uma indentação, tem um espaço? Então isso aqui só é executado se isso aqui for verdadeiro. Se isso daqui não for verdadeiro, isso aqui não é executado. Professor, você acabou de explicar sobre a indentação, falou que a indentação é muito importante, daria erro. Então, se eu não colocar a indentação, imaginem aqui, se eu não colocar, ele já fica sublinhado, falar que vai dar um erro, certo? Se eu tentar executar, ele vai falar que tem um erro de indentação, ó, indentation error, certo? E vai falar qual é a linha que aconteceu esse erro. Esse erro aconteceu na linha 4. A gente vai lá na linha 4, como nós sabemos que eu tenho que corrigir a indentação aqui, eu posso clicar aqui e dar 2 espaços ou apertar um Tab e ele vai corrigir. Se nós tentarmos executar mais uma vez e eu informar agora o valor 5, ele vai falar que o valor é positivo. Deu certo. Bom, se nós colocarmos um print, agora vocês vão entender a indentação. Ó. Enquanto estou dando Enter, estão vendo que ele está colocando tudo indentado, né? Imagine então que eu apago essa indentação aqui na linha 6 e coloco um print. E esse print tem uma mensagem aqui. Será que vai imprimir? O que vocês acham? Esse print aqui vai ser executado se o valor for positivo? Vamos testar. Se eu colocar aqui ó, no play e digitar um valor 5, ele falou o valor é positivo e apareceu a mensagem, será que vai imprimir? Então, mesmo que essa condição fosse true, verdadeira, ele imprimiu essa linha de baixo. Se eu colocar mais uma vez aqui, ó, testar mais uma vez, e agora eu vou colocar o valor menos 5. O que vocês acham? Será que vai imprimir ou não? Digite um valor numérico, menos 5. Ele não imprimiu esse print, ó, que o valor é positivo, porque esse print estava dentro da indentação. Esse print aqui não está dentro da indentação. Então, mesmo que isso daqui for verdadeiro ou falso, esse print é executado. Então, ele imprimiu ele porque está fora da indentação. E se eu colocar ele dentro da indentação? Colocar ele dentro da indentação é colocar 2 espaços aqui, certo? Ou apertar o Tab. Se nós testarmos agora, e eu informo o valor 5, ele fala que o valor é positivo e imprimiu a mensagem. Será que vai imprimir? Se eu testar mais uma vez, e agora a gente coloca o valor menos 5, ele não imprimiu nada. Ele não imprimiu nem esse print e nem esse print. Por quê? Porque os dois pertencem a esse if, certo? Então eu posso colocar quantas instruções forem necessárias dentro de um if, basta que eu respeite a indentação. E quando essa indentação vai parar de contar? Quando eu colocar uma outra instrução aqui embaixo. Essa outra instrução pode ser um outro if ou pode ser um else. Certo? Então tudo agora quando eu coloco um else, coloco 2 pontos e posso colocar uma mensagem aqui, print o valor é negativo. Se nós testarmos agora, vamos clicar aqui no play, esse else está vinculado com o primeiro if que ele encontra. Então digite um valor numérico. Se eu informar o valor numérico menos 3, ele não vai imprimir nenhuma dessas linhas e vai falar que o valor é negativo. Testando mais uma vez. Se eu colocar agora o valor 5, ele vai falar
que o valor é positivo e ainda apareceu a mensagem, será que vai imprimir? Bom, essa mensagem aqui, será que vai imprimir? Nós colocamos ela simplesmente para aprender a estrutura de decisão if-else, para me mostrar para vocês alguns exemplos. O que pede o exercício é faça um programa que peça um valor e mostre na tela se o valor é positivo ou negativo. Certo? Então, se o valor for maior que zero, o valor é positivo. Se não, o valor é negativo. Mais uma vez, caímos em um problema aqui, pessoal. Qual é esse problema? Vocês conseguem me falar? O problema é se eu informar o valor zero, certo? Se eu falar o valor zero, ele vai falar que o valor é negativo, certo? Bom, não vou explicar agora. No próximo exercício eu prometo para vocês que eu explico como que a gente vai tratar quando a gente tem uma terceira opção, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, muito obrigado. Compartilhe o vídeo com os colegas e dá like, tá bom? Um abraço, até o próximo exercício. Espero que vocês estejam aprendendo.